E a gente começa o Pecuária BR de hoje com o quadro Tecnologia e Produção. Você sabe o que fazer com as fêmeas meio-sangue em programas de cruzamento? Elas devem ser destinadas ao abate ou à reprodução? A resposta na reportagem de Kylie Rodrigues. Não existe uma resposta também definitiva para ela, né? Infelizmente cai na história do depende, vai depender da situação. Mas do ponto de vista teórico, da lógica do cruzamento, né? Onde assim, um dos grandes benefícios é a heterose, né? O usufruir do benefício da heterose, reter essa fêmea meio-sangue F1 seria desejável sim. Os ganhos de heterose são mais evidentes, tendo características ligadas à reprodução, fertilidade e habilidade materna, contribuindo com a genética. Neste caso, faz sentido o criador reter as fêmeas e usufruir dos benefícios. Porém, os questionamentos começam a surgir e a pesquisa entra com a parte concreta, apresentando informações. Será que essa fêmea meio-sangue, ela não será uma vaca, especialmente quando chegar à idade adulta, muito pesada, um peso maior e, portanto, mais exigente, consumindo uma maior quantidade de alimentos, e que isso, então, talvez seria interessante, ela deixasse de ser interessante, quer dizer, toda essa superioridade do ponto de vista da fertilidade, da precocidade, acaba sendo, depois, poderia ser perdido. Atualmente, os resultados apresentados com esses tipos de fêmeas na Embrapa demonstram sucesso e o mercado tem percebido. Haja visto que muitos criadores têm feito a seguinte opção. Utiliza essa fêmea meio-sangue apenas um parto, enquanto ela ainda, no primeiro parto, que ela ainda está um peso mais baixo, ela não está ainda no seu peso adulto, e aí a descarta para abate e a substitui por uma fêmea com a nova novilha, né? Isso tem sido uma pergunta recorrente, será que isso não é interessante, né? Então eu tenho, no final das contas, eu aproveito essa fertilidade, precocidade na primeira cria dela, a habilidade materna, né? E ainda de sobra vendo uma fêmea pesada, ainda jovem para o mercado, né? É uma opção, sinceramente hoje a gente não tem essa resposta para falar se essa realmente é a melhor opção em relação a, por exemplo, segurar essa fêmea até por mais aparições, né? Tudo deve ser feito com um bom sistema de produção e com excelentes animais. Só então o criador terá sucesso. Se a escolha for em abater as fêmeas, é necessário analisar a questão. Essa fêmea meio-sangue tem muitos, um frigorífico não vai desperdiçar e o próprio consumidor vai ficar muito feliz de ter uma carne dessa. É um animal que produz uma carne de alta qualidade. É claro, tem que estar alinhada ao mercado e principalmente também um mercado que te valorize para um produto dessa qualidade, né? Além, claro, do próprio desempenho ser bastante interessante, né? Comparado com, por exemplo, o animal Nelore. Agora, agenda de leilões. Nesta quinta-feira, o Canal do Boi transmite a partir das 8h30, horário de Brasília, 8h30 da noite, o leilão virtual de gado de corte da Vitrine Leilões. Nós temos alguns lotes para você acompanhar. São animais filmados na região de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Gado sul-mato-grossense, um gado jovem, como você pode ver. Esse é um dos lotes do leilão desta quinta-feira, Vitrine Leilões oferta esses animais. São animais filmados em Anastácio, em Terenos e outras localidades próximas a Campo Grande. Daqui a pouco outras informações desse leilão de depois de amanhã à noite. Na sequência das entrevistas sobre sanidade animal, Walter Pulga Júnior conversa com o gerente técnico da MSD Saúde Animal, o Emerson Botelho, que fala do seguinte tema: o controle das verminoses no rebanho bovino deve ser uma tarefa frequente na fazenda. Acompanhe.
Quando falamos de verminose, de controle de verminose, é necessário ter cuidado com as resistências, né, que nós temos a muitos produtos. Emerson, é fácil encontrar, vamos dizer assim, produtos que já perdem a sua eficácia depois de tantos anos aplicando vermífugo nos plantéis? Walter, infelizmente sim. Como você mesmo disse, a verminose é um problema já de muito tempo na pecuária. E infelizmente, como ele às vezes ele é ou esquecido ou relegado a um plano um pouco menor no controle estratégico e no pensamento do manejo da propriedade, muitos produtores passam a utilizar produtos no momento errado ou na forma errada, o que leva à seleção de cepas resistentes. Você trouxe até uma ilustração que mostra bem o que acontece. Vamos mostrar essa ilustração? Essa chamada seleção química. Isso. Né? Aqui, o que é isso? O que a gente quer mostrar é o seguinte, que num determinado momento inicial você tem os vermes que são sensíveis, então é o que a gente está mostrando como SS, e no meio da tela ali tem um que é um SR, que é um que já tem um gen ou uma tendência a ter a resistência. Quando eu uso o produto, eu mato todos os sensíveis, sobram os resistentes. Então, e aí conforme eu vou utilizando esse produto da forma errada ou em momentos errados, eu posso ir acelerando essa seleção, que eu vou matando os sensíveis e vou mantendo só os resistentes. Sobra ali a população resistente. Que aí eu chego num momento que o produto já não consegue mais controlar a verminose naquela propriedade. Aí é preciso novos produtos, investigação, investimento e aplicação de novo, porque já resiste. Aí quando tem a resistência, você não tem mais o efeito desse produto, você tem que buscar outras alternativas. Agora, qual é a alternativa que se tem para evitar a aceleração dessa resistência? Então, são alguns pontos, né, alguns muito importantes que a gente tem que relembrar, que não existe e nós não podemos ter a busca de um produto mágico. Não existe um produto que eu simplesmente aplico, viro as costas e acabou o meu problema. Né? Esse produto ele tem que ser colocado dentro de um contexto e nós temos que identificar também a questão do ambiente, as fases dos animais. Não é necessário aplicar vermífugo em todos os animais da propriedade. Eu tenho alguns determinados momentos que são mais importantes, o período do ano, o tipo da pastagem. Então, quando eu junto tudo isso e faço um controle estratégico, eu busco essa questão de poder evitar a geração de cepas resistentes. Você trouxe algumas vamos dizer assim, alguns trabalhos, né, gráficos mostrando. Nós temos alternativa para controle de cepas resistentes. O que significa esse gráfico que você trouxe aí sobre verminose de bovinos? Esse gráfico, Walter, na verdade é o seguinte, como nós temos muitos produtos para o controle de verminose que já tem um certo tempo no mercado, o que nos sobra hoje, assim, no primeiro momento a gente não consegue visualizar o lançamento de novas moléculas, nós temos que trabalhar com moléculas que já existem. Então esse trabalho ele mostra claramente aqui a questão da geração da resistência. Na parte de cima do quadro, ele mostra o seguinte, se eu uso uma droga A ou a droga 1 e a droga 2, um ano ou um momento um depois a outra, eu vou mesclando isso, é uma forma alternada. Então ao longo aí de até 10 anos eu tenho uma alta quantidade de verme resistente na propriedade. Essas mesmas drogas, e associo ela em um único produto, então se eu tenho um produto que é a associação, que é a junção dessas duas moléculas, ao longo de 10 anos essa resistência fica abaixo. O que isso quer nos dizer? Que a simples alternância do produto, eu posso, que é uma das técnicas que eu posso utilizar para tentar evitar, eu posso também levar à formação da resistência. Mas se eu uso um produto que é a associação dessas moléculas, mesmo que elas isoladamente não tenham efeito, quando eu tenho ela associada, eu tenho um ganho, eu tenho um benefício e eu consigo, inclusive, em situações de cepas resistentes, ter um resultado fantástico. Bom, qual proposta você tem para esse produtor que está enfrenta esse problema no dia a dia, que é a resistência na verminose? Existe uma estratégia, porque, como você disse, não tem produtos mágicos, né? Sim. E aí a grande questão, o grande ponto é o que você falou, é a estratégia. O que nós vamos fazer? Hoje o pecuarista tem que voltar a pensar na verminose como um problema que ele tem na propriedade e que ele tem que enfrentar. E como um problema, ele tem que buscar as alternativas. Então, quais as fases de criação... Tem que conviver com ele, na verdade. Tem que conviver com ele. Inclusive, um dos métodos de controle, fala exatamente... A gente sabe que animais adultos têm uma... Não dá para dizer uma resistência, né? Mas ele sente menos a verminose, então não necessariamente você precisaria vermifugar animais adultos. Eu digo não necessariamente, porque em determinados momentos você pode pensar sim em vermifugar. Por exemplo, uma vaca no pós-parto, que eu sei que a imunidade dela cai, ela fica mais sensível a ter verminose e ela pode contaminar o bezerro. Então eu posso, mas de linha geral eu não preciso vermifugar o adulto. E esse adulto ele pode gerar e manter
uma cepa de verme que é sensível ao tratamento que eu vou fazer. Então, isso é uma estratégia. Então, eu tenho que pensar no momento quais produtos eu vou utilizar e, para isso, a gente também tem que fazer alguns testes, como o OPG, que é fazer a avaliação da carga de verminose que eu tenho no plantel, e, inclusive, a gente pode repetir isso e determinar qual produto que tem um resultado melhor. Acompanhamento, na verdade. Eu posso acompanhar e aí eu tenho um melhor controle da verminose na propriedade, utilizando esses produtos, por exemplo, que tem uma associação de moléculas, que aí eu vou ter um resultado melhor. Né? Um exemplo clássico, por exemplo, a ivermectina e a abamectina são produtos muito utilizados no controle, né? Que são vermífugos. Eles, isoladamente, em grande maioria das propriedades, já têm um alto grau de resistência. Mas existe um produto que é a associação da iver com a abamectina, que consegue quebrar essa resistência e ter um resultado fantástico. Bom, eu não sei se você quer ressaltar mais alguma coisa para o pecuarista que enfrenta aí problemas com verminose. O que você gostaria de deixar como recado agora? Tem até uma imagem, não sei se dá para a gente colocar, que mostra os benefícios que você tem quando você faz o controle da verminose. Você tem uma série de ganhos, né, que para o pecuarista o que ele mais vê, ganho de peso. Por quê? Como a verminose me tira alimento do animal, ele vai ganhar menos peso ou vai produzir menos leite. Então isso em benefício vem nisso. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, quem trabalha com cria. Se eu faço um bom controle de verminose, minhas novilhas chegam ao peso de inseminação mais rápido. Então, eu tenho uma série de ganhos no controle da verminose e, por isso, a gente tem que enxergar ele como um problema importante e que tem que, sim, buscar estratégias do seu controle. Bom, você acaba de ouvir o Emerson Botelho, ele é gerente de produtos da MSD Saúde Animal. É preciso controlar a verminose e há vantagens mesmo ter, vamos dizer assim, acompanhamento rigoroso e estratégias para controlar a verminose no rebanho, é isso? Correto. Nós temos grandes ganhos e a gente tem que pensar sempre nisso. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Emerson aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E veja a seguir os preços do garrote de 18 a 24 meses nas principais praças de produção do país. E ainda as informações do leilão de hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, às 8h30, horário de Brasília, é o virtual Uber Brahma. Convidados em oferta os melhores sêmen de touros nacionais e também importados. Nós já voltamos. Para você saber se sua picape é uma picape de verdade, só tem um jeito. Joga na terra, depois joga na lama, joga na estrada e terra de novo. Joga na areia, água e mais água. Coloca no mato, na pedra, na ponte, estrada de novo. Se ela aguentar tudo isso, pode ter certeza que é uma picape de verdade. Nova S10 Advantage com motor de 206 cavalos. Nota máxima em economia e o melhor da tecnologia a partir de R$ 89.990. Venha fazer um test drive. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, recinto, gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA. E comemorar mais um ano com SBA. E prosperar mais um ano com SBA. E comemorar mais um ano com SBA.
Leilão Uber Brahman Sêmen e Embriões. A genética mais produtiva na raça Brahman estará disponível no dia 20 de dezembro às 20h30. Touros líderes no mercado nacional e internacional. Embriões de doadoras provadas para as raças Brahman e Bramolando. A solução mais lucrativa para a sua pecuária com total garantia e em condições facilitadas. Dia 20 de dezembro às 20h30. Leilão Uber Brahman Sêmen e Embriões. Mais informações, acesse o site programaleilões.com. Transmissão Canal do Boi. Nós voltamos com mais informações do leilão que você vai acompanhar conosco logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília. São exemplares da raça Brahman. Vou pedir para colocar algumas imagens. Esse é um reprodutor cujo sêmen estará em oferta. Esse outro reprodutor da raça Brahma, o Brahma, que é um zebuíno, que entrou no Brasil há pouco mais de 20 anos. E esse leilão tem apoio da Associação dos Criadores de Brahma do Brasil, a CBB, realização da Programa Leilões. Além de sêmen, haverá também a oferta de embriões de doadoras conhecidas da raça. Agora, a previsão do tempo. A falta de chuva mais regular no norte de Minas começa a prejudicar a qualidade das pastagens. Vamos saber da Graziela Gonçalves como fica o tempo no centro-sul do país nos próximos dias. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. As instabilidades ainda atuam por grande parte do país. No centro-sul, a umidade favoreceu o desenvolvimento das pastagens em grande parte das regiões. Porém, o estado do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul receberam menores volumes de chuva e uma chuva mais irregular. É por isso que em algumas regiões ainda temos aí esse solo um pouco mais seco. Agora, a expectativa para os próximos dias é que a chuva ainda volte a ganhar intensidade, principalmente no leste de Santa Catarina e também do Paraná. Continua chovendo entre São Paulo, sul de Minas, e a chuva ainda segue um pouco mais mal distribuída em grande parte da região centro-oeste. Mas o norte do estado mineiro já começa a ter baixos volumes de chuva e uma chuva aí muito mal distribuída. O tempo mais seco vai favorecer com que essa umidade do solo volte a cair. Isso pode atrapalhar um pouco mais o desenvolvimento das pastagens. Para o próximo período ainda não dá para esperar grandes acumulados por lá, acumulados que mal vão passar aí dos 5 milímetros, isso porque a chuva vai voltar a ganhar intensidade e se concentrar, especialmente na região sul do país, com acumulados de 50 a 70 milímetros, e também entre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Grande parte do centro-oeste já volta a ter menores volumes de chuva e uma chuva também bastante mal distribuída. Precisão na hora de alimentar os animais confinados. Na fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, para tratar essa boiada toda, que soma 8.000 cabeças, é preciso agilidade e eficiência. Há 10 anos, os misturadores da Casale ganharam espaço na propriedade. Hoje, para os tratos diários, a equipe da fazenda conta com o apoio do Rotor Mix 200 e do Rotor Mix 250. São divididas em 4 servidas, né? Cada servida é dividida por roteiro, cada roteiro tem suas quantidades de piquete, que é fracionado por piquete a distribuição da ração. O objetivo do trato é você ter um ganho de 1 em 400 dias para os animais machos e 1 quilo para os animais fêmea. Os animais entram no confinamento pesando em média 300 quilos e saem com aproximadamente 480 quilos. O tempo de permanência varia de 90 a 120 dias. Antes de chegar até os piquetes, o caminhão é abastecido com os insumos. Neste caso, silagem de capim, farelo de milho, caroço de algodão, ração e água. Observe que em cada etapa, o misturador emite um apito, indicando que a quantidade de produto atingiu o nível desejado. A tecnologia da Casale é essencial para quem quer diminuir o desperdício, fornecendo uma dieta ideal para os animais. A vantagem é você ter um controle sobre o consumo de cada piquete.
que vai maximizar a sua operação, facilitando assim você fazendo previsões futuras em relação a insumos, ingredientes que você pode estar fazendo aquisição de compra futura para você ter no seu estoque. A vantagem é o controle que você vai ter melhor sobre sua operação, né? O que está consumindo, o gasto seu, o que você vai estar produzindo por arroba. Você acompanha agora o preço do garrote em algumas praças de produção do país dos últimos 30 dias. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. E eu começo pelo estado de São Paulo, onde o preço do garrote em 30 dias ficou estável, R$ 1.700 por unidade, preço do garrote no estado de São Paulo. Agora vamos para Minas Gerais. Em Minas Gerais, o preço do garrote em 30 dias também estável, R$ 1.500 por unidade, isso desde o dia 19 de novembro, ou seja, nos últimos 30 dias. Lembrando que esse garrote tem de 18 a 24 meses. Agora vamos para o estado da Bahia. Na Bahia, o preço do garrote também ficou estável nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.350 por unidade. E no estado do Pará agora. No Pará, preço do garrote também estável, R$ 1.450, isso desde o dia 19 de novembro, preço do garrote no estado do Pará. Daqui a pouco eu trago mais preço do garrote dos últimos 30 dias em outras praças de produção do país. O Ministério da Agricultura trabalha agora para intensificar o programa de erradicação da febre aftosa. A campanha, a segunda etapa deste ano, terminou na maior parte do país no último dia 30 de novembro. E agora segue esse programa que tem o objetivo de tornar o Brasil inteiro livre de febre aftosa. Isso deverá acontecer em 2018, portanto, daqui a um ano e pouco, na avaliação do Ministério da Agricultura. Após essa erradicação e após o Brasil conquistar esse status sanitário de livre de febre aftosa, isso deverá acontecer em 2018, na Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal, que sempre é realizada no mês de maio em Paris. O governo, através do Ministério da Agricultura, vai estudar a retirada da vacinação contra a febre aftosa, que é o desejo de muitos estados que perdem mercado porque vacinam, imunizam o gado contra a febre aftosa. Nós vamos ouvir uma entrevista que a repórter Márcia Prado fez com a Eliana Costa, que é chefe da divisão de aftosa do Ministério da Agricultura, que dá detalhes dessas informações. Vamos conferir. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Eliana Costa, ela que é chefe da divisão de aftosa do Ministério da Agricultura. Eliana, vamos começar então falando sobre o programa de erradicação e prevenção da aftosa do governo, em que pé que ele está, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, a partir de 1992, o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa passou da sua meta de erradicação para prevenção. De lá para cá, várias medidas foram instituídas no sentido de avançar e se consolidar esse projeto no país inteiro. Atualmente, 77,2% do território nacional é livre de febre aftosa com vacinação, e incluindo o estado de Santa Catarina, aí, que desde o ano 2000 suspendeu a vacinação, em 2007 foi reconhecido como livre de febre aftosa sem a utilização da vacina. O que falta para esse estado se estender para o país inteiro? Então, nós estamos exatamente na fase de consolidação, né, e aperfeiçoamento do sistema de defesa sanitária animal no estado, na região norte, que não é livre. Hoje, somente o estado de Roraima, o estado do Amapá e o estado do Amazonas, parte do estado do Amazonas, ainda não são reconhecidos como livre. Sendo que no Amazonas existe dois municípios, né, que é Guajará e Boca do Acre, que já estão incluídos na Zona Livre, e duas partes de municípios, que é parte do município de Lábrea e Canutama.
O cronograma do governo federal para o projeto de ampliação de área livre é o reconhecimento do país todo, né, como zona livre no ano de 2018. Para que isso ocorra, em maio de 2018, que ocorre a Assembleia Mundial da OIE, que ocorre em Paris, para que isso ocorra, todo o processo ele tem que estar concluído até no máximo julho ou agosto do ano anterior, do ano de 2017. Por isso que nós estamos trabalhando nesse sentido. Por outro lado, além do projeto de ampliação de área livre, nós temos também um outro projeto que houve a constituição de um grupo de trabalho em que nós estamos revisando as bases conceituais, as bases estratégicas do Programa Nacional de Erradicação, visando buscar aí atingir novas metas do programa, incluindo a retirada gradual, né, e aí utilizando uma estratégia específica de retirada da vacinação. A previsão é de que começa quando essa retirada da vacinação? Então, nós não temos ainda uma previsão para a retirada da vacinação. O que nós poderíamos declarar é que a partir de janeiro, o grupo de trabalho, né, esse grupo de trabalho, ele vai estar focado no sentido de já avaliar determinadas, um trabalho que está sendo desenvolvido pela USP, que é o de caracterização dos sistemas agroprodutivos, mas esse trabalho ele não é suficiente para a retirada de vacinação. Associado a isso, nós temos que pensar vigilância de uma forma diferenciada, né? O país vai tirar a vacina, então ele tem que pensar numa nova forma de fazer vigilância para a doença. E, com certeza, reforçar o nosso sistema de prevenção primária, que é a prevenção da possível entrada ou da entrada do vírus no nosso país. Então, esses são os projetos mais importantes e a base da retirada da vacinação, ela ainda vai ser discutida, né, no sentido de nós termos realmente uma estratégia que atenda, né, e que nós possamos manter os mercados que nós já alcançamos. Muito obrigada, Eliana. Essa foi a Eliana Costa. Ela é chefe da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura. Márcia Prado para o SBA. E agora você acompanha o preço do garrote dos últimos 30 dias em outras praças de produção do país. Lembrando que a apuração é feita pela Agência Rural Business. Vamos até o estado do Rio Grande do Sul saber como fica o preço do garrote nos últimos 30 dias. Estabilidade, R$ 1.600 por unidade, isso desde o dia 19 de novembro, isso no Rio Grande do Sul. Agora no estado de Mato Grosso do Sul. Preço do garrote também estável, R$ 1.550 por unidade, isso nos últimos 30 dias, isso em Mato Grosso do Sul. Agora no estado de Mato Grosso. Preço do garrote em 30 dias também estabilidade, R$ 1.530 por unidade. E para a gente finalizar, no estado de Goiás. Garrote também estável, R$ 1.510 por unidade, isso no estado de Goiás. Lembrando que esse garrote tem de 18 a 24 meses. Nós vamos mostrar números de Mato Grosso, que hoje é o estado que tem a maior produção de grãos no país e tem também a pecuária de corte, talvez mais tecnificada. Um exemplo é o peso da carcaça, que foi registrado no terceiro trimestre deste ano. Nós vamos mostrar um estudo do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que mostra que o estado bateu um recorde de peso de carcaça. Como se sabe, o peso de carcaça é o que determina o preço que a indústria frigorífica paga para o pecuarista. Portanto, interessa não só um boi pesado que chega no frigorífico, mas, principalmente, depois de abatido, o peso dessa carcaça que vai remunerar o pecuarista. E o peso dessa carcaça em Mato Grosso no terceiro trimestre deste ano chegou a 263 quilos, de acordo com o estudo do IMEA. A média nacional de peso de carcaça de um animal abatido é de 247 quilos. Vamos conferir os números. Após 2 anos marcados pelo aumento nos custos de ração e pelo preço na reposição, o confinamento deve voltar a crescer em 2017. A projeção é que a produção brasileira tenha recuperação de 3%. A estimativa do Rabobank é que as cotações da arroba do boi gordo estejam pressionadas nos primeiros meses de 2017. O Instituto Mato Grossense de Economia, o IMEA, divulgou uma previsão para os próximos 5 meses do preço do boi gordo em Mato Grosso, levando em conta as cotações da BMF-Bovespa e considerando os diferenciais de base São Paulo, Mato Grosso.
Apesar das discrepâncias entre os valores encontrados em virtude dos diferenciais de bases, a cotação do boi gordo futuro aponta queda, podendo chegar a R$ 125,70 a arroba em maio. Segundo o IMEA, essas previsões ficam como um alerta para que os pecuaristas se planejam para o ano que está por vir. E a seguir, os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro. E as informações e imagens do leilão de hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, é o virtual Uber Brahma. Em oferta, sêmen dos melhores touros nacionais e também importados. Nós já voltamos. Aqui na Fazul, que é nota 4, o curso de agronegócio prepara você para ser referência em gestão. Nossa fazenda escola, com 200 hectares, está à sua disposição dentro da faculdade para aprender, na prática, técnicas relacionadas à gestão da produção de forma efetiva e comprometida com a sustentabilidade. Agronegócio Fazul, você vai ser gestor na atividade que mais cresce no mundo. Aô, Fazul! Encontramos neste número a sua resposta. Aprenda, pratique, faça vestibular Fazul. Provas 4 de dezembro. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. O conhecimento é um processo que transforma o espaço vazio em encontro de pessoas de diferentes estilos, construindo e realizando sonhos. Por isso que estamos aqui, transformando a teoria e prática em ações concretas, verdadeiros ambientes de experimentação. Porque transformar o conhecimento em qualidade de vida é o que nos motiva. Vestibular FIO 2017. Inscrições abertas. fio.edu.br ou 0800 770 8788. Faculdades FIO Ourinhos, transformando tudo e todos para melhor. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Nós voltamos com uma explicação. Agora há pouco eu chamei uma matéria falando sobre o recorde histórico de peso de carcaça que o estado de Mato Grosso bateu no terceiro trimestre de 2016. E nós exibimos uma outra reportagem que fala sobre um estudo do Rabobank, que estima que nos primeiros meses de 2017 o preço da arroba do boi gordo deverá cair. Daqui a pouquinho nós vamos exibir a matéria correta sobre esse recorde histórico de peso de carcaça no estado de Mato Grosso. Daqui a pouco. Agora o mercado de insumos para a engorda de animais. A valorização do dólar frente à moeda brasileira dá sustentação ao preço do farelo. Nós vamos conferir detalhes da análise de mercado dos insumos sorgo e milho, os grãos em geral, com informações da Scott Consultoria. Olá, Rafael Ribeiro. Olá, mais uma quinzena de preços firmes do farelo de soja. Analisando agora a primeira quinzena de dezembro, nós tivemos aí praticamente os preços estáveis, né, com ligeira alta em algumas praças, a exemplo do que a gente viu no mês anterior, em novembro de 2016. Em São Paulo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do farelo está cotada em R$ 1.286 para entrega imediata sem o frete, né? A pressão de sustentação vem justamente da questão do câmbio, que também tem dado sustentação às cotações da soja grão aqui no mercado brasileiro, né? Ou seja, em curto prazo, a questão do câmbio, dólar mais firme, deve seguir sustentando os preços do farelo e também da soja grão no mercado interno.
Agora, cabe destacar que a partir de janeiro, a colheita da soja 2016-2017 ganha força e a partir de fevereiro, março, a gente também tem um aumento considerável nos esmagamentos no país, né? Ou seja, para quem precisa do produto para o médio e longo prazo, vale a pena aguardar o início da colheita, né? Pensando justamente nessa pressão de baixa em função da safra e também do aumento da disponibilidade de farelo no mercado interno, pensando no crescimento dos esmagamentos aqui no país, né? Ou seja, um mercado firme em curto prazo, mas também com possibilidade de perder a sustentação em médio e longo prazo, principalmente em função do aumento da disponibilidade interna e também todo esse cenário de maior oferta mundial. Eu sou Rafael Ribeiro, sou consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima. Bom, e agora vamos até a Bolsa de São Paulo saber o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro com Rafaela Fafro, mas antes disso, né, Rafa, mercado financeiro, o dólar hoje teve queda. O que provocou essa baixa nesta terça-feira? Boa noite para você. Boa noite, Rê. Boa noite a todos. Bom, Renata, o dólar tem um movimento agora um pouco atípico nesse final de ano. Isso porque a movimentação, os contratos negociados aqui na Bolsa caem muito no final de ano, a proximidade das festas agora de Natal e Ano Novo, um recesso em boa parte do mercado e aí por conta disso a gente tem uma pouca negociação. Mas hoje foi um dia de uma grande entrada de um fluxo estrangeiro aqui, ou seja, vieram muitos investimentos de outros países, de investidores estrangeiros, isso acabou trazendo mais dólares para o nosso mercado e aí fez com que a moeda americana encerrasse o dia em queda. O dólar terminou esta terça-feira valendo R$ 3,34 mais 40 e uma baixa até que expressiva de 0,91%. O dólar ficou muito perto do preço mais baixo negociado nesta terça-feira, que foi de R$ 3,34 mais 10. Agora vamos aos preços do milho. Os valores têm se mantido em alta nesses últimos dias, segundo o CPEA, na região de Campinas, porque os compradores estão muito ativos e os vendedores já não estão mais operando em sua totalidade. Por conta disso, valores agora já acima de R$ 39,00 a saca de 60 quilos. Em relação a ontem, uma queda muito leve, mas preços estáveis nesse início de semana. Hoje, R$ 39,34 a saca de 60 quilos. A alta para o preço do milho já ultrapassa 8% neste mês de dezembro, recuperando parte da queda que foi registrada em novembro, quando o valor caiu mais de 10%. Agora o mercado futuro reflete bem nesses últimos dias essa movimentação do mercado. Isso porque os contratos mais curtos sobem e os mais longos caem. Para janeiro, R$ 39,38 a saca, alta de 0,79%. O contrato de março, negociado a R$ 36,99 a saca, tem alta de 0,22%. Já o contrato de maio, a R$ 36,20 a saca, cai 0,41%. E setembro do ano que vem, a R$ 33,05 a saca, cai 0,39%. Tudo isso porque há uma expectativa realmente de aumento agora na demanda nesse final de ano, início do ano que vem, por isso preços mais altos, só que a entrada a partir de março, maio da safra aqui no Brasil já deve provocar um abastecimento do mercado interno e começa a provocar queda nos preços. E para setembro, quando a gente já tem a entrada da segunda safra aqui do Brasil, que é ainda maior, aí os preços têm uma queda até um pouco maior, são negociados nesse momento a R$ 33,00 a saca de 60 quilos. Agora você acompanha como ficaram os preços do milho no mercado físico em várias praças pesquisadas aqui do Brasil. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. Estou aqui com o João Pedro para comentar dois assuntos. O primeiro já foi exibido, que é o estudo do Rabobank, o banco que atua no agronegócio no mundo inteiro.
apontando que nos primeiros meses de 2017, período de safra, diga-se de passagem, a arroba do boi gordo deverá ser desvalorizada. E o outro assunto nós vamos exibir agora. Primeiro, boa noite, João, tudo bem? Boa noite, José. É normal, nessa época, o preço da arroba do boi caiu um pouco, né? Mas normalmente, o período de maio, que é o pico da entre-safra, ele chega a dar 10% a 12% menor que outubro, que é o pico maio da safra né? E o pico de outubro, que é entre-safra. Normalmente, às vezes o mercado é ingrato, altera. Mas é o equinócio da pecuária, da arroba. É, isso aí. Mas agora, nesse momento, se fala que e você vai ter um outro fator que vai complicar um pouquinho o processo em termos de oferta para o ano que vem, Zé, é que você tem uma demanda reprimida de fêmeas. Nós chegamos a bater 44% dos abates em 2012 eram fêmeas. Nós estamos baixando para 33%, 34%. Ou seja, nesses 3 anos houve retenção real de fêmeas. Essas fêmeas já estão em idade reprodutiva, consequentemente haverá um aumento de oferta de bezerros para o ano que vem. E também, em função do possível congelamento do preço do bezerro, haverá um aumento maior de oferta de carne de fêmeas, onde que a média de abate com certeza vai passar dos 37%, 38%. Legal. Bom, outro assunto que o João vai comentar, vamos exibir agora, eu até já havia chamado no bloco anterior que o estado do Mato Grosso bateu um recorde de peso de carcaça. Como se sabe, a carcaça é que remunera, o peso da carcaça, não o peso do animal vivo, que é importante também, lógico, mas o rendimento da carcaça é que acaba determinando o preço que o frigorífico paga para o pecuarista. Mato Grosso, com o uso de tecnologia, já faz isso na produção de grãos, é o estado que mais produz grãos no país. E está entrando na pecuária. E o pessoal de grão está entrando na pecuária. Está entrando na pecuária, trazendo a tecnologia da agricultura para a pecuária, e com isso o peso da carcaça tem aumentado. E segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado no terceiro trimestre deste ano bateu um recorde de peso de carcaça, 263 quilos. A média nacional é de um peso de 247 quilos. Vamos conferir os números. Na última semana, o IBGE divulgou dados da pesquisa trimestral de abate referente ao terceiro trimestre de 2016. A produção de carne do Brasil, no acumulado de janeiro a setembro, caiu 1,21% no comparativo ao mesmo período do ano passado. A justificativa para esta queda é o menor número de bovinos abatidos. Porém, o recuo no volume produzido poderia ter sido maior se não fosse a quantidade de carne recorde gerada por cada carcaça abatida. As carcaças dos bovinos brasileiros renderam em média 247 quilos de carne por cabeça em 2016. Em Mato Grosso, foram pouco mais de 263 quilos, valores recordes históricos. Estes dados demonstram a tecnificação da produção no estado, com bovinos cada vez mais pesados enviados para abate. Mais uma boa notícia vinda do Mato Grosso. Como é que é essa tecnologia, João, essa tecnificação? O custo do bezerro e do boi magro estavam altos em 2014, 2015. Uma das maneiras do invernista melhorar a sua taxa de retorno é botar mais peso em cima do mesmo bezerro. Ou seja, então, há uma tendência de uma suplementação ou confinamento ou semi-confinamento, mas botando grão na reta final. A falta de milho esse ano, em função da quebra significativa do milho por causa da seca e também por causa das exportações que ocorreram no primeiro semestre, fez com que houvesse uma redução um pouco no uso dele. Mas a tendência, e quando se mostra os números para o ano que vem, de falar em R$ 33,00 São Paulo, para Campinas, que é o preço da BMF, a referencial é Campinas, você vai ter, com certeza, o ano que vem vai ser um ano de botar mais grão em cima do bovino. Ou seja, ou semi-confinamento ou confinamento, que é uma alternativa que tem o invernista de melhorar um pouquinho a relação de troca, ou seja, com um boi gordo ele comprar 2 bezerros e pouco. As condições para confinamento de bovinos no ano que vem devem ser melhores do que as deste ano.
Olha, Zé, tem que ser, né? Porque os últimos 2 anos é meio apertada a margem do confinador. Você tem uma estrutura montada e tem um modelo de produção que depende também do confinamento. Ou seja, muitas fazendas já estão no projeto, no planejamento deles, chegar na época de abril, maio, esvaziar um pouco os pastos, já que naturalmente caia... Ficam secos? Ficam secos, cai a produção de forragem e terminar esses animais em confinamento. Caso contrário, eles vão ficar com mais 1 ano com ele. A grande questão no Brasil é o seguinte: a nossa taxa de desfruto é muito baixa. Você vê o rebanho brasileiro, 218 milhões de cabeça, para um abate 37, nós está 17%, 18%, é muito baixo isso. O americano, com a metade do rebanho, metade, eles têm 90 e poucos milhões de toneladas de cabeça, desculpa, nos Estados Unidos, ele produz mais carne que nós. Ou seja, o desfrute é muito baixo no nosso rebanho. Nós temos que melhorar esse desfrute. 2 maneiras. Uma é antecipar o abate, a idade de abate. Não abater com 36, com 40 meses. Trazer para 26, 27 meses o abate. E outra questão também importante é esse. Você vai, com animais com boa genética, animais novos, você pode botar mais peso, que não vai virar tudo graxa. Vai ter muita ainda carne, muito músculo aí. Você citou agora há pouco que os agricultores estão começando a botar um pé na pecuária também. Isso é bom, né? É bom para toda a cadeia, é bom isso aí, porque o agricultor está acostumado a investir pesado na lavoura. Cada lavoura de soja ele bota R$ 2.800 e fica olhando para o céu. E ele pode, muitas vezes, você tem hoje o processo de integração, muitos solos arenosos, que não dá para fazer, a produtividade cai da soja, a produtividade cai do milho, eles podem entrar com braquiária, poder botar pastagem, especialmente braquiária, que é o mais usado. Então ele pode fazer uma integração agricultura e pecuária e fica uma arroba imbatível, ou seja, o custo de produção deles é muito menor que a regra do mercado. E um outro fator importante, os dois se beneficiam, tanto a pecuária como a agricultura. Quando você põe na rotação a pastagem, ou por 1 ano, ou por 2, 3 anos, quando você volta com o grão, você dá um pique de um aumento de produção, porque resolveu parte dos problemas de doença, manejo, nematóides, etc., aumenta a matéria orgânica do solo, ou seja, é bom, quebra o ciclo de doenças e pragas, e também a pecuária, porque um dia eu comentei com você, mostrei umas fotos na região de Chapadão do Sul, eu nunca vi tanta pastagem boa na época de fim de seca como no Chapadão. O que eram? Eram lavouras de soja, que houve sobressemeadura de pastagem na época de janeiro, fevereiro, e colheu a soja e aí aproveitaram durante 7 meses praticamente a pastagem, com resultados excepcionais, 600 gramas por dia, 700 gramas por dia do gado, ter 4 cabeças, 5 cabeças por hectare. Esse é um caminho importante para o setor. E outra coisa, o ano que vem você vai ter um problema sério de demanda. 80% da carne bovina é nossa que consumimos brasileiro. O brasileiro está endividado, a massa salarial caindo, o Brasil vem com 3 anos de recessão, nós temos o 3º ano de recessão, o ano que vem a confiança não está, essas coisas, para o ano que vem, esperamos que pelo menos não caia, haja um pequeno crescimento, mas agora esse ano, 2017, é um ano das exportações, ou o Brasil exporta ou o preço do boi cai no mercado de carne nosso. Hoje se começa a especular, não é negócios ainda, porque é muito pouco negócio na Bolsa, não é representativo. Mas o que fala-se para outubro de 2017, um boi de R$ 148 arroba, São Paulo. Isso representa uma deflação de quase 8% em relação ao preço de hoje, que já não está... Nós vamos ficar com 1 ano de preços praticamente sem alterações, né? De 2016 para 2017. O boi chegou até 150, foi uma pequena queda. É isso aqui. Pois é, chegando a 150, outubro até um pouquinho abaixo de 150. Esperamos que seja só especulação isso, não sei que na realidade o mercado vai melhorar e que melhor, porque é brabo. Você pega uma inflação no mercado brasileiro de 7%, 7,5%, que é o que o Banco Central trabalha para 2017. Porém, muitas vezes, o custo do pecuarista é maior que a inflação, porque depende de insumos importados, a questão salarial, etc., que às vezes dá maior que a inflação dos custos do pecuarista, às vezes pode ser maior do que a inflação média do Brasil. Obrigado, João. Bom trabalho. Até a próxima. Renata. E no próximo bloco você acompanha os preços do suíno, do frango e também do boi gordo.
E ainda como está o mercado de reposição nos estados do Maranhão, Bahia e Tocantins. Nós já voltamos. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. O conhecimento é um processo que transforma o espaço vazio em encontro de pessoas, de diferentes estilos, construindo e realizando sonhos. Por isso, estamos aqui, transformando a teoria e prática em ações concretas, verdadeiros ambientes de experimentação. Porque transformar o conhecimento em qualidade de vida é o que nos motiva. Vestibular FIO 2017. Inscrições abertas. fio.edu.br ou 0800 770 8788. Faculdades FIO Ourinhos, transformando tudo e todos para melhor. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. Pecuária BR de volta e agora com os preços das carnes de suíno, frango e também de boi gordo. Voltamos à Bolsa de São Paulo com Rafaela Fávaro. Rafa, houve alguma alteração de preços em relação aos dias anteriores? Renato, o mercado tem se mantido bem parecido, viu? Com recuperação alta para os preços do suíno, enquanto os preços do frango se mantêm estáveis, mas até com tendência de queda. Bom, nós começamos com os valores do suíno, preços apurados pelo CPEA lá em Santa Catarina. E olha só como houve uma recuperação para esses valores, que saíram de R$ 3,67 por quilo e chegaram a R$ 3,75 por quilo, isso em apenas 5 dias. O preço do suíno vivo já sobe mais de 8% em todas as áreas pesquisadas pelo CPEA aqui no Brasil, incluindo os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, que também são grandes produtores de suíno. Esse aumento no preço tem sido por conta do aumento da demanda agora com o final do ano pelas carnes de porco. Bom, já os preços do frango não têm tido reação e hoje foi até um dia de queda. A queda é leve, de apenas 1 centavo por quilo em relação a ontem, mas isso mostra que o mercado tem se mantido bem estagnado e sem reação. O preço do frango congelado hoje no estado de São Paulo a R$ 4,14 por quilo. Agora vamos aos preços do bezerro. Números apurados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. Foram 2 dias de preço estável. Hoje uma leve queda, mesmo assim os valores apurados hoje pelo CPEA são maiores do que os de uma semana atrás. Bezerro em Mato Grosso do Sul está cotado a R$ 1.262,90 por cabeça. Já os preços do boi gordo, mais uma vez, se mantiveram abaixo de R$ 149,00, mais uma queda hoje em relação a ontem. A arroba ficou cotada a R$ 148,71 aqui no estado de São Paulo. Números do indicador CPEA, desde o dia 15, ou seja, pelo 4º dia consecutivo pesquisado, os valores do boi gordo estão abaixo dos R$ 149,00 a arroba. Agora o mercado futuro, você confere como ficaram as cotações hoje na BMF Bovespa, também um dia de queda.
Para dezembro, R$ 149,44 arroba, queda de 0,14%. Contrato de janeiro a R$ 148,44 arroba, cai 0,42%. Fevereiro a R$ 146,52 arroba, recua 0,21%. E o contrato de março do ano que vem não teve negociação hoje, mas pelo ajuste da Bolsa também encerrou o dia em queda. Bom, os preços do boi gordo têm apresentado baixas significativas desde o mês de agosto, isso porque o consumo aqui no Brasil não tem uma melhora por conta da crise econômica. Os frigoríficos alegam escalas de abate mais estendidas e por conta disso há pressão nas cotações. Por último, eu queria dar duas notícias em relação à gripe aviária que atinge de uma maneira bem intensa países da Ásia e até mesmo da Europa. Quase 20 milhões de patos e frangos foram sacrificados na Coreia do Sul, segundo o governo local, devido a essa variedade altamente contagiosa de gripe aviária. O primeiro caso foi registrado no sudoeste da Coreia do Sul e o número, que deve crescer ainda, de aves abatidas representa cerca de 600 mil abates por dia apenas nos últimos 30 dias. E olha só, autoridades de Hong Kong, na China, confirmaram o primeiro caso de contaminação humana por gripe aviária desta temporada. Bom, Renata, eu volto com vocês agora aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada por essas informações. Zaidan. Vamos conferir agora mercado de reposição para estados do Nordeste e também do Norte. Vamos conferir 3 estados a relação de troca de boi gordo por boi magro. Vamos colocar na tela o primeiro estado, Bahia. Hoje na Bahia, segundo a Scott Consultoria, a arroba do boi gordo ficou em R$ 160 na região oeste do estado. Com base nesse valor, a gente tem essa relação de troca. Boi magro, R$ 1.850, pesando 12 arrobas. Com um boi gordo na Bahia, possível comprar 1,4 boi magro no estado. Relação com o garrote, cotado hoje a R$ 1.500, segundo a Scott Consultoria. Com o boi gordo é possível comprar 1,7 garrote, pesando 9 arrobas e meia, 18 meses de idade. E a relação de troca com o bezerro de 12 meses, pesando 7 arrobas e meia, cotado a R$ 1.300, é de quase 2. 1,9, um boi gordo para 1,9 bezerro. Vamos conferir outro estado agora, Maranhão. Com um boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, cotado hoje a R$ 1.570, com o peso de 12 arrobas. Com o mesmo boi gordo é possível comprar um garrote, 1,6 garrote, pesando 9 arrobas e meia. Garrote hoje ficou cotado em 1.330. Esses números são da Scott Consultoria. E ainda bezerro, é possível, a relação de troca, um boi gordo para quase 2 bezerros, pesando 7 arrobas e meia, cotado hoje a R$ 1.170. Finalmente, na região norte, o estado do Tocantins. Vamos conferir essa relação de troca no mercado de reposição. Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, cotado hoje a R$ 1.670. É possível comprar um garrote e meio, cotado hoje a R$ 1.500. E é possível comprar 1,8 bezerro, cotado hoje a R$ 1.250. Números da Scott Consultoria, Renata. Tá certo. A oferta restrita de animais terminados tem limitado o mercado do boi gordo, sem deixar espaço para alterações de preços na arroba. Vamos conferir a análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo com Gustavo Aguiar. Olá, bom, deixa eu falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo nessa terça-feira, dia 20 de dezembro de 2016. Bom, conforme a gente vai avançando cada vez mais próximo ao término do ano, tem se tornado cada vez mais comum os frigoríficos terem uma programação comprada já praticamente para o fechamento desse ano, até mesmo aquelas que fazem compras no mercado spot, ou seja, que compram no dia a dia e não recorrem aí a compras originadas a termo, por exemplo. Essa indústria também já tem uma condição um pouco mais
próxima aí do fechamento do ano. Dessa forma, a gente vê um mercado muito estável nessa semana, um grande equilíbrio entre oferta e demanda. Reflexo disso é que no levantamento da Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, foram verificados recuos em 4 praças, sendo elas, só para a gente citar aí, a região norte de Minas Gerais, onde a arroba está cotada de R$ 150 à vista, Rio Grande do Sul, região oeste, onde o boi está cotado em R$ 4,85 o quilo, sul da Bahia e oeste da Bahia, onde os preços estão cotados de R$ 149 por arroba à vista e R$ 160 por arroba à vista, respectivamente. Teve uma alta hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a arroba ficou cotada aí, na sua referência, R$ 136 por arroba à vista. No mercado atacadista de carne bovina não houve alteração de preço e a grande tendência, como já comentado, é de um equilíbrio nas cotações em função de uma oferta ainda curta, mas, por outro lado, né, uma dificuldade de se fazer um repasse no mercado de carne bovina. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista com Scott Consultoria. A formação dos canais de umidade acabou favorecendo bastante grande parte da região norte de uma maneira geral. Porém, em algumas regiões como Roraima e também extremo norte do Pará, as chuvas, por serem mal distribuídas, ainda deixaram algumas regiões com baixos índices de umidade do solo e isso atrapalha bastante o desenvolvimento das pastagens. Na região nordeste, é principalmente essas áreas mais alaranjadas que têm o solo ainda muito seco e no decorrer dos próximos dias, as chuvas por lá ainda não devem voltar com volume suficiente para reverter essa situação. Já na região norte do país, aos poucos a chuva até retorna, mas os acumulados também não serão tão elevados. Vão ficar em torno até dos 15 milímetros sobre essa região mais ao norte. Agora, para o próximo período, expectativa ainda de chuva, ela até volta a perder intensidade no norte do estado do Pará e no Pará de uma maneira geral, com acumulados que mal vão passar aí dos 5 milímetros até no máximo 15. Já o estado de Roraima volta a ter chuvas um pouco mais abundantes, com acumulados de até 30 milímetros. Agora, grande parte da região nordeste ainda terá tempo mais seco e inclusive o interior. Isso também pode fazer com que a umidade volte a cair por lá. O Canal do Boi transmitiu no domingo passado, direto de Campo Grande, o leilão Crianças do Bem, leilão beneficente para uma instituição de ensino aqui da capital sul-mato-grossense, o CEMEB. Nós recebemos aqui a vice-presidente do CEMEB, a Leda Jorge de Souza, da marca 42, Nelore 42, que praticamente coordenou todo esse leilão, que foi coroado de muito sucesso. Por isso nós trouxemos a Leda aqui para fazer um balanço desse leilão beneficente transmitido no domingo passado. Tudo bem, Leda? Tudo bem, boa noite. Inicialmente, os nossos cumprimentos pelo trabalho de todos vocês em favor Obrigada. dessas crianças aqui de Campo Grande. Nós fizemos uma equipe grande, tivemos a ajuda de muitas pessoas, muito apoio, inclusive do Canal do Boi. E eu só queria agradecer todo esse apoio das pessoas, dos amigos que nos ajudaram e que não mediram esforços para fazer um grande leilão para essas crianças que tanto necessitam. Foi grande mesmo, Foi grande. Infelizmente eu não pude comparecer. Mas o ano que vem você vai. Ah, claro que vou. Com certeza. Nossa diretoria esteve presente Teve. E trouxe as melhores informações. Nosso companheiro leiloeiro Éder Catatal também falou muito bem do leilão. Queria que você dissesse o que foi vendido, o que será feito com a arrecadação. Nós arrecadamos R$270 mil. Foram vendidos desde violão do Zezé, a viola do Almir Sater, Jades e Jadson, a um anel de brilhante, a vestidos, a gado. Nós tivemos de tudo um pouco, fizemos um mix. E teve uma repercussão muito boa. Foram 450 pessoas presentes que ajudaram, fora o canal, nas ligações. Então, a gente teve, assim, um resultado muito satisfatório. E tudo isso vai ser colocado para o CEMEB, porque nós trabalhamos com oficinas de artes no CEMEB. Nós temos aulas de dança, de cerâmica, de computação, de música, de canto. Então, tudo isso vai beneficiar as crianças para o ano que vem, que estão tão necessitadas. O CEMEB é o quê? É um centro de ensino Maria de Virgem Borges. Nós trabalhamos com crianças de 6 a 15 anos, só crianças carentes, mas para você participar do CEMEB, você tem que estar estudando.
Tem que estar na escola, no ensino fundamental. Essa é uma exigência que nós fazemos. Então, nós Quer dizer, trabalhamos... Elas vão para a escola, mas em um período ficam lá no CEMEB? Nós trabalhamos período integral. Então, se elas estudam de manhã, elas vão no período da tarde para o CEMEB. Se elas estudam à tarde, elas vão no período da manhã. Nós temos 4 refeições diárias. Os funcionários que dão toda a manutenção, os professores das oficinas de artes. E nós procuramos inserir essas crianças na sociedade, que vem de uma vulnerabilidade social muito grande. Eu acho que é uma oportunidade em que todos podem fazer um pouquinho para ajudar. Porque no futuro do mundo, do Brasil e do mundo em geral, são do quê? São dos jovens, são das crianças. Essa é a nossa esperança. Claro. Então, nós temos que dar o mínimo de condição, de força, para que essas crianças possam retornar para a sociedade. E com essa arrecadação, vai ser possível fechar as contas durante quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses nós conseguimos então, fazer. nós temos que fazer um outro Nós já leilão. estamos programando outro. Já estamos programando outro. Não daqui a muito tempo. Não daqui a muito tempo, Como é que vocês conseguem atrair tantos artistas de nome nacional para participar dessa causa? Olha, nós tivemos um grupo de pessoas, até do Catatal, que ajudou muito, enfim, todos. Não vou citar nomes, porque se eu esquecer de alguém, eu não vou me perdoar. Mas a gente também tem amizade com alguns artistas que ajudaram. A gente teve a Zilu, que foi a madrinha do evento, a qual a gente tem uma sociedade com ela e com o Zezé. Já de muito tempo, já de 10 anos vem essa sociedade. O Nelore 42, Nelore né? 42. É verdade. E o Nelore é o Amor, que é do Zezé e da Zilu, né? Então, a gente conseguiu agregar essas pessoas aos artistas que abraçaram a causa e não mediram esforços para poder ajudar o CEMEB. Mandaram o violão autografado. O Zezé mandou o violão pessoal dele. Não é um violão que ele comprou. Por quanto, Zezé? 18 mil reais. E a viola do Almir, 20.500 reais. Opa! Foi bacana, foi muito bem prestigiado. Valeu o peso das cordas, né? Valeu. Um de 6 e um de 10. Verdade. De 10 cordas, valeu mais. Valeu mais, com certeza. Essa é a Leda Jorge de Souza, vice-presidente do CEMEB, falando do leilão que o Canal do Boi transmitiu domingo, leilão coroado de muito sucesso. Muito obrigado pela sua presença, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vou contar com você no próximo. Conte sempre com a gente aqui para divulgar esse trabalho e também o próximo leilão. Tá joia, muito obrigada a todos. Quero agradecer todas as pessoas que compraram, que doaram, que participaram de alguma maneira e que com certeza o ano que vem vamos fazer melhor ainda. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Obrigado, Leda. Obrigada. Vamos conferir agora a cotação de preços para fechar o Pecuária BR desta terça-feira. Vamos começar com os números da Scott Consultoria. Pode colocar na tela, a Renata já vem comigo, como a gente sempre faz no final do programa. Pode já colocar, por gentileza, começando pelo sul do país, boiada comum. Boi gordo à vista no sul, Renata. Teve alguma mudança de preço? Paraná, Teve, R$150. Sim. No oeste do Rio Grande do Sul, Zaidan. Oeste do Rio Grande do Sul, mas Paraná estável a 150, Santa Catarina 158. O quilo que estava igual no oeste, em Pelotas, né, R$4,90, cai agora 5 centavos no oeste, ficando a R$4,85. Agora a região norte, né, que não houve alteração, segundo a Scott Consultoria. Acre 124, Redenção 126, Marabá 125, Paragominas no Pará, mesma cotação que Marabá, que Redenção no Pará. Sudeste de Rondônia 126, sul do Tocantins 134 e norte do estado R$129. Vamos para outra região? Pode mudar a tela para nós. Agora a região nordeste, Alagoas, R$156. Bahia, sul do estado, 149. No queda oeste, de R$1 aí, né, Zé? 160. No sul, queda de R$1. No oeste da Bahia, queda de R$1 e sul da Bahia também queda de R$1. A cotação no oeste, 160, sul, 149. No Maranhão, R$130. Agora na região centro-oeste, preço Scott Consultoria. Alteração em Dourados, Mato Grosso do Sul. Goiânia, Goiás, 141, mesma cotação no sul do estado. Campo Grande, 135, Dourados aí uma alteração, alta de R$1, 136 e Três Lagoas, R$135. Na Praça do Mato Grosso, Cuiabá, 133. Sem alterações, né, Renata, no Mato Grosso? Sem alterações, Adão. Norte do Mato Grosso, 126. No Sudeste, a mesma cotação em Cuiabá e Rondonópolis, 133. E no Sudoeste, R$126. Agora a região Sudeste, para finalizar, preços Scott Consultoria, alteração no norte de Minas.
Barretos, Araçatuba, R$ 149,00, Belo Horizonte, 150, Triângulo Mineiro, 144, Sul de Minas, 143, Norte de Minas teve uma queda de R$ 2,00, fechando a R$ 150,00, mesma cotação no Rio de Janeiro e Espírito Santo, R$ 148,00. Agora os números da Rural Business, que faz apuração para uma boiada de boa carcaça, né? Boa terminação de carcaça e boa logística. Vamos começar pelo sul do país. Paraná, 156, Santa Catarina, 165 e o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5,06. Os preços do sul ficaram estáveis hoje. Agora, região norte, vamos saber se teve alteração. Apenas em Tocantins, uma queda de R$ 1,00. Pará, 131, Tocantins, 139 e Rondônia, R$ 129,00. Vamos para a região nordeste, onde houve uma alta de R$ 1,00 no Maranhão, R$ 1,00 por arroba, que ficou em 135. Na Bahia, tudo igual a 163. Agora, a região centro-oeste, alteração em Mato Grosso do Sul, uma queda de R$ 1,00. Goiás, 146, Mato Grosso do Sul, 140 hoje. Sul do Mato Grosso, 138. Vamos para o sudeste agora, para fechar as cotações. São Paulo, tudo igual a 156. Rio de Janeiro, também tudo igual a 155. Minas, perdeu R$ 1,00 hoje por arroba, ficando em R$ 154,00 a arroba. Bora, Zaidan. Bora! Agora nós vamos ver o Renato Lapenta e o seu SBA Gourmet. Hoje eu recebi uma ligação de um telespectador pedindo uma receita do Renato. Que legal. É o Rubens. Rubens trabalha em Furnas, Passos, Minas Gerais. Eu conheço muito Passos. Grande abraço aos mineiros. E pedindo uma receita. Então, não é só vocês, mulheres, aqui cozinham, não, viu? Tá certo. A gente então também fica gosta. aí com SBA Gourmet. Não sabe, mas gosta. É, né, Zaidan? Vamos aprender então a receita de logo mais com o Renato Lapenta e o SBA Gourmet. A gente volta amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Pecuária BR.